Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo, agora Centro Espírita Online Casa de Jesus. Sou Evelyn Freire e nós estamos juntos para darmos continuidade ao estudo do livro Desmistificando a Mediunidade, nosso quarto livro da série Conhecendo o Espiritismo. E no dia de hoje nós vamos estudar 3 perguntas. Vamos ver a pergunta 24, como o médium pode falar em um idioma que não conhece. Vamos entender o que é mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente. E ainda a pergunta 26, não quero ser médium, posso extinguir ou suspender minha mediunidade? Então, são essas as questões que nós vamos conversar no dia de hoje. Para você que já nos acompanha, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. E caso você esteja chegando agora aqui no nosso canal, aproveite e inscreva-se. E você pode conhecer as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever no nosso canal, você vai receber as atualizações de todas as nossas aulas e cursos. Confira! Meus amores, vamos então começar o nosso estudo. Nossa primeira perguntinha é: como o médium pode falar num idioma que não conhece? Esse tipo de mediunidade é chamada mediunidade poliglota ou de xenoglossia, quando o médium fala num idioma que ele desconhece naquela existência. A doutrina espírita nos mostra que para que o médium possa falar em um outro idioma, ele precisa ter tido um contato prévio com esse idioma. E esse contato prévio pode ter acontecido numa existência anterior ou mesmo na erraticidade. No intervalo entre as reencarnações, ele pode ter aprendido aquele idioma, de modo que ao reencarnar, conquanto em um outro país, falando uma outra língua, ele poderá, sim, através da xenoglossia, trazer comunicações psicofônicas, psicográficas, uma voz direta, enfim, qualquer tipo de mediunidade onde haja a comunicação de um plano espiritual, ela pode se dar em um outro idioma. Existem possibilidades raras em que, mesmo que o médium não tenha tido contato nenhum com aquele idioma, ele pode vir a falar num idioma que ele desconhece. Mas aí isso é uma situação muito rara e aí a espiritualidade acaba tendo que vencer uma dificuldade material muito grande. É como se eles fossem soletrar um idioma, ele tem que desenhar um idioma, já que ele desconhece. Então, em situações raras, podem vencer momentaneamente uma certa resistência material, mas via de regra, o médium teve contato com esse idioma. Interessante nós colocarmos que o espírito, quando ele se comunica com o médium, essa comunicação é feita pelo pensamento. A comunicação é exatamente na linguagem do pensamento que nós sabemos que a telepatia, que essa comunicação pelo pensamento, é a linguagem universal dos espíritos. Então, quando eles se comunicam pelo pensamento, não há idioma, não há uma língua utilizada. O pensamento, ele é universal. Então, o médium, na verdade, ele capta o pensamento do espírito comunicante. O que acontece é que para ele expressar esse pensamento, ele vai expressar, vai verbalizar dentro da condição que ele tem. E como tal, ele vai verbalizar no seu idioma, na sua língua nativa. Excepcionalmente, quando o espírito acha viável trazer uma comunicação em um outro idioma, ele pode fazê-lo.
Mas numa reunião mediúnica, por exemplo, não há muita utilidade você trazer uma mensagem num outro idioma, porque quanto mais limitada for a mensagem, uma mensagem em outro idioma, quem vai conseguir saber o conteúdo e a sua interpretação? Então, quanto mais limitada for o alcance daquela mensagem, menos utilidade ela tem. Por isso que se utiliza realmente o idioma do próprio médium, o idioma onde a comunicação ou do qual aquela comunicação está sendo feita. Porque quem vai entender uma comunicação em outro idioma? Ela pode acontecer? Pode. Como, por exemplo, num congresso, onde Divaldo ali já teve a oportunidade de trazer uma psicografia de Leon Denis, e ele trouxe exatamente no francês. Então, isso pode acontecer, mas são situações pontuais, onde se quer trazer uma mensagem diferente, onde se quer chamar talvez a atenção do público, da humanidade, para um tipo de mediunidade ou para uma condição em especial. Isso pode acontecer, mas como nós dissemos, numa reunião mediúnica em si, não tem muita utilidade. Inclusive, quando o médium capta que a entidade tem ou quer verbalizar sua mensagem em um outro idioma, nós sugerimos ao espírito que ele não verbalize, mas que ele mentalize a mensagem que ele quer trazer, porque o médium não vai ouvir o que ele verbaliza. O médium vai perceber e sentir e captar os seus pensamentos. E captando o pensamento, ele transmite no seu próprio idioma. Então é assim que nós, numa reunião mediúnica, conduzimos a comunicação de um espírito que quer realmente falar em um outro idioma. O que mais que nós podemos colocar aqui? Ah, interessante. Nem toda verbalização num idioma ou em palavras que nós desconhecemos, nós podemos colocar como mediunidade poliglota ou de xenoglossia. Porque há pessoas que trazem repetições de palavras sem sentido algum, sem qualquer relação com a temática que esteja sendo abordada, balbúcios imitando sons de um idioma estrangeiro, mas completamente ininteligíveis. Então, quando isso acontece, quando o que a pessoa fala ninguém consegue compreender, nós chamamos de glossolalia, e não mediunidade poliglota ou de xenoglossia. Então, se for algo completamente ininteligível, é glossolalia, certo? E essas pessoas que eventualmente apresentam esse tipo de comunicação são pessoas que normalmente passam por processos obsessivos graves, ok? Interessante também colocar que em algumas situações pode haver uma psicografia em língua estrangeira e também invertida, onde a mensagem, além de ser em outro idioma, ela é invertida, de modo que a pessoa só consegue ler o conteúdo daquela mensagem através do espelho, que é exatamente o que nós chamamos de mediunidade especular. Então, você coloca aquela psicografia no espelho e aí você terá condições realmente de captar, de compreender o sentido daquela mensagem. Então, além de ser nessa situação uma mediunidade poliglota, ela é ainda especular, certo? Bom, meus queridos amigos, aqui nós vamos então finalizando as considerações mais relevantes sobre a mediunidade poliglota ou de xenoglossia. Ah, só lembrando que um exemplo que nós temos, inclusive na Bíblia, é exatamente o fenômeno que ocorreu na festa de Pentecostes, onde os apóstolos ali receberam as chamadas línguas de fogo e cada um deles começou a verbalizar, a evangelizar
num idioma diferente, num idioma exatamente correspondente a todas as pessoas que estavam ali na festa. Então percebam que o fenômeno da mediunidade poliglota, ela sempre existiu em todas as épocas da humanidade, mas esse acontecimento ele é muito peculiar e nos mostra realmente o quão interessante é esse tipo de mediunidade. Pois muito bem, vamos agora, meus queridos amigos, para a próxima pergunta, que é o que é mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente? Então, esse tipo de mediunidade, essas várias condições da mediunidade, elas têm uma relação muito direta com a lucidez do médium. Então, quando o médium está plenamente lúcido da mensagem que ele traz, dizemos que a mediunidade é consciente. Quando ele tem uma lembrança vaga, uma lembrança suave do que ele trouxe, ela é semiconsciente. E quando o médium não recorda, não lembra daquilo que ele trouxe, da mensagem que ele trouxe durante o transe mediúnico, nós chamamos de mediunidade inconsciente ou sonambúlica. E vamos entender neste momento as diferenças, como acontece uma ou outra, tá? Ou outras. Iniciando então com a mediunidade consciente ou intuitiva. Nesse caso, a mensagem ela é transmitida de mente a mente. O espírito comunicante, pelo processo de telepatia, ele transfere, ele se comunica com a mente do médium. Então, o médium capta o pensamento, ele tem pleno conhecimento do conteúdo daquela mensagem, ele a interpreta e ele transmite aquela mensagem com o seu próprio vocabulário, com as suas próprias palavras. Ele não usa necessariamente as palavras que o espírito deseja usar. Ele até pode fazê-lo, mas como ele tem um conhecimento prévio da mensagem, ele transmite a mensagem, o conteúdo da mensagem é do espírito, embora as palavras utilizadas sejam escolhidas pelo próprio médium. Por isso é intuitiva. E o número de médios intuitivo é bem significativo. A quantidade de médios é maior exatamente no que tange à consciência. Nós vemos mais médios conscientes, depois alguns médios semiconscientes e são raros os médios completamente inconscientes ou sonambúlicos. A importância do médium consciente ou intuitivo é exatamente porque ele tem condições de controlar melhor a comunicação, de controlar essa comunicação, porque como ele tem um conhecimento prévio, ele pode avaliar se uma determinada ideia pode ou não ser passada, como ela vai ser transmitida, dosar as vontades, muitas vezes de espíritos desequilibrantes, desequilibrados, que querem bater, que querem xingar, que querem gritar. Então, o médium consciente, ele vai exatamente fazer um controle desses excessos, não permitindo que o espírito faça tudo o que ele quer. E no caso então, dessa mediunidade consciente, veja, há uma ligação nervosa entre o cérebro perispiritual do espírito que se comunica e a mente do médium, exatamente por intermédio do chakra frontal, que é esse que fica aqui na testa. Então, nesse caso, é possível essa comunicação mente a mente. Há uma exteriorização do perispírito do médium, mas uma exteriorização de poucos centímetros. Ele fica ali praticamente ainda ocupando o seu corpo físico. Ele não se emancipa completamente, não se afasta completamente do seu corpo físico.
Em relação à mediunidade intuitiva, os médiuns têm muitas dúvidas, exatamente porque é algo mais intuitivo, eles têm dúvidas se aquilo, se aquela ideia, se aquele pensamento é seu ou é do espírito comunicante. Mas com a prática, com o estudo, com o desenvolvimento da mediunidade, com o autoconhecimento, onde o médium se conhece, se entende aquilo que normalmente ele pensa, aquilo que faz parte dele ou não, ele vai conseguindo trabalhar adequadamente na mediunidade intuitiva e sabendo diferenciar aquilo que é dele ou não, mas requer tempo. Não é logo de pronto que o médium tem essa clareza no sentido de identificar o que é dele, o que não é. Na mediunidade inconsciente, minto, na mediunidade semiconsciente, já há uma exteriorização maior do médium, ou seja, a emancipação do seu corpo perispiritual é maior, e nesse caso, quanto mais distante o perispírito fica, o perispírito do médium fica do seu corpo físico, mais inconsciência haverá. Porque quanto mais longe, mais difícil para o cérebro do corpo físico reter aquela mensagem. Então, o espírito comunicante, ele vai se comunicar com o perispírito, a mente, o cérebro do corpo perispiritual, de onde está o espírito, e não com o cérebro do corpo físico. Então, como há uma emancipação maior, o perispírito do médium está mais distante do seu corpo físico, ele vai, quando ele retornar, quando ele sair desse transe, o seu cérebro físico tem dificuldades de reter, exatamente porque aquilo que se passou com o cérebro perispiritual. Então, essa exteriorização é maior e, com isso, o médium ele vai tomar conhecimento da mensagem, sim, mas não previamente, como acontece com a mediunidade intuitiva ou consciente. Ele toma, nesse caso, ele toma a ciência da mensagem na hora que ele verbaliza ou na hora que ele escreve. Vejam que é diferente. Na intuitiva, sabe antes, interpreta e expõe com as suas próprias palavras. No caso da semi-intuitiva, não. Ele só vai tomar ciência na hora que ele verbaliza, no caso da psicofonia, ou na hora que ele escreve, no caso da mediunidade de psicografia, certo? Nesse caso, como ele está mais distante do seu corpo físico, o processo de emancipação é maior, o espírito comunicante tem mais liberdade para agir no corpo físico do médium. Quanto mais longe está o perispírito do médium, mais liberdade tem o espírito para atuar sobre o corpo físico do médium. Mas isso não significa dizer que o médium não tenha condições de controlar a comunicação, porque ele mesmo desdobrado, ele está consciente, lúcido de tudo o que acontece e ele tem condições sim de controlar a entidade que se comunica. Perfeito? Mesmo que a sua liberdade seja maior, não é uma liberdade total, de modo que ele possa usar o corpo do médium como ele desejar, no caso, o espírito, certo? Então, ele sempre vai poder controlar e filtrar essa mensagem. No caso da lembrança dessa mensagem, o médium normalmente lembra do início da mensagem, às vezes do fim da mensagem, mas o conteúdo o intermediário, ou seja, o conteúdo da mensagem em si, ele vagamente lembra. E por quê? Porque no início ele ainda está ali se emancipando, se distanciando, ainda tem condições de lembrar um pouquinho. E quando volta, exatamente, está diminuindo o transe, ele tem às vezes condições de lembrar mais do início e do fim, mas do meio da mensagem ele realmente tem bastante dificuldade. É algo muito vago para ele, perfeito? E por fim, nós temos a mediunidade inconsciente, que é aquela onde há uma completa exteriorização do corpo perispiritual
E nesse caso, o cérebro físico não tem, o cérebro físico só pode ser do médium, ele não tem contato nenhum com a mensagem que é trazida. O espírito, no caso da mediunidade de psicofonia, o espírito atua diretamente aqui, nos órgãos, no chakra laríngeo do espírito do médium, no perispírito do médium. Ele atua aqui no corpo físico, perdão, ele atua diretamente no corpo físico do médium nessa área, que é onde tem exatamente os órgãos da fala. A mensagem, no caso de uma mediunidade inconsciente ou sonambúlica, não passa pela mente do médium. Se a mensagem não passa pela mente do médium, como é que ele vai ter lembrança daquilo? É impossível. Ele não consegue lembrar. E no caso da mediunidade de psicografia, o médium não, perdão, o espírito, ele atua diretamente no braço, na mão do médium. Ele também não transfere a sua mensagem diretamente para a mente do médium. Por isso que eles realmente, os médiuns, não conseguem saber o conteúdo da mensagem. Só quando eles saem do transe, se for uma mensagem psicográfica, ele lê, vai entender o que ele escreveu, e se for uma mensagem psicofônica, só o que os outros disserem para ele, que tiverem sido ali testemunhas daquela mensagem, a não ser que tenha sido gravada, senão ele não vai saber o que ele disse. Mas, nesse caso, mais uma vez repetimos, claro que o espírito, a entidade comunicante, vai ter muito mais liberdade para agir do que nos outros tipos, porque nesse caso aqui a emancipação do médium é completa. Então é como se o seu corpo estivesse ainda mais à vontade, livre, à disposição da entidade que se comunica. Mas, igualmente, um médium bem educado, que foi corretamente orientado no desenvolvimento da sua mediunidade, ele mesmo emancipado, ele consegue controlar o espírito, de modo que o espírito não consiga fazer tudo e agir com plena liberdade. Vai ter mais liberdade que nas situações anteriores, mas ele não tem uma liberdade plena, certo? Então, que mais? Deixa eu ver aqui. Os médios são muito raros, os médios realmente sonambúlicos. Como eu disse, eles não lembram de nada ou têm apenas uma sensação vaga daquilo que eles trouxeram, algo muito realmente difícil para eles. A exteriorização é completa do corpo perispiritual, não há ligação com o cérebro perispiritual, não há ligação do cérebro perispiritual do médium com o físico, porque ele está completamente emancipado, certo? Há uma perda provisória do contato do médium com os seus centros motores cerebrais, e é exatamente isso que permite ao espírito exercer uma ação maior e mais direta sobre o organismo do médium, certo? Deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui para vocês. Já falei que ele se encontra lúcido quanto está desdobrado. Já, é isso mesmo então. Então, o que nós tivemos a oportunidade de perceber? Que quanto mais preparado é o médium, menos o espírito vai conseguir fazer o que quer. Gritar, bater na mesa, levantar, enfim. Por isso que nós orientamos sempre que os médiuns estudem para que eles possam adequadamente trabalharem na mediunidade, ok? E por fim, a última pergunta é: não quero ser médium, posso extinguir ou suspender a minha mediunidade? Vejam bem, queridos amigos, existem situações onde a mediunidade ela pode ser temporariamente suspensa. É possível, sim, que ela possa, momentaneamente, se possa perdê-la ou ela possa ser suspensa. Mas isso não decorre da vontade do médium. Eu não quero ser médium, vou desligar a minha mediunidade, como se fosse um botão de luz, alguma coisa onde você acende e apaga. Não é assim. Nós precisamos lembrar que, sendo a mediunidade uma condição orgânica, eu não tenho como cessar
se o corpo físico foi moldado compatível para o desenvolvimento da faculdade, eu não tenho como cessar simplesmente acabar com aquela predisposição orgânica, já que é algo físico, certo? O que vai acontecer é que há situações, mas que não são e não decorrem necessariamente da vontade do médium, onde essa mediunidade pode ser suspensa, e o livro dos médiuns nos fala sobre isso. Exemplo, quando o médium está utilizando a sua mediunidade de forma inadequada, para interesses escusos, para interesses pessoais, ele pode realmente, a espiritualidade superior, pode entender por bem suspender aquela mediunidade, já que ela não está sendo direcionada para a caridade, para o amor ao próximo, com fins positivos. Em algumas situações, a espiritualidade se afasta, a espiritualidade superior se afasta e não permite que espírito nenhum se comunique através daquele médium. Vejam que ele continua com a sua predisposição orgânica, mas se não há espíritos para se comunicarem com ele, ou a espiritualidade superior não permite que outros espíritos se comuniquem por intermédio dele, é como se a mediunidade tivesse sido suspensa ou extinta, embora a condição orgânica ainda ali permaneça. Inclusive, quando a espiritualidade elevada se afasta, há espíritos imperfeitos que querem se comunicar através dele, mas a espiritualidade superior não permite. Esse é um dos casos bem comuns de suspensão de mediunidade temporária. Se ele, por exemplo, voltar para a prática do bem, se ele se equilibrar, se ele estudar, a espiritualidade pode, sem problema nenhum, permitir que as comunicações aconteçam. Essa é uma situação, mas existem outras. Por exemplo, pode haver uma suspensão temporária, por exemplo, por motivos de saúde. Se a espiritualidade perceber que o médium está enfermo, às vezes durante uma gravidez, por entender que não é adequado naquele momento o desenvolvimento da mediunidade, eles podem promover aquela suspensão até que o médium se encontre numa condição saudável, com uma saúde boa para o desenvolvimento da mediunidade. Uma outra razão para a suspensão da mediunidade é no sentido de ser uma prova. A espiritualidade pode suspender essa mediunidade exatamente para verificar se o médium vai continuar confiando, trabalhando, se dedicando ao bem, se ele terá paciência, fé e confiança. Ele está sendo testado ali, porque muitas vezes enquanto eu estou com a minha mediunidade, eu estou muito bem, mas se ela é momentaneamente suspensa, muitas vezes eu posso me revoltar, eu posso mistificar, porque eu não quero dizer para as pessoas que ela foi suspensa. Então vejam que é uma prova para o médium, para que ele possa realmente avaliar, para que ele possa ser avaliado no seu comportamento diante daquela suspensão. Então, isso também é possível. Vejam que nós estamos vendo aqui que não é possível o seu cancelamento livre e espontâneo pelo médium. Não é assim que ocorre, embora em algumas situações, como nós estamos vendo, isso possa acontecer. Então, como não há como o indivíduo extinguir algo que é orgânico, nós responderemos o quê? Negativamente ao médium. Não é possível o médium, pela sua simples vontade, extinguir ou suspender a mediunidade, ok? Mas, como nós dissemos, ela é sim sujeita a intermitências e suspensões momentâneas. E qualquer médium e qualquer tipo de mediunidade pode ser momentaneamente suspensa, ok? Aqui nós colocamos que, por que ela é uma suspensão temporária? Porque normalmente quando finda a causa daquela suspensão, ela retorna. Se for uma condição de saúde, ela retorna. Se o médium, por exemplo, demonstrar naquele período de prova que ele
agiu com paciência, com fé, continuou trabalhando de outras formas, embora não com a mediunidade. Se ele foi aprovado, vamos colocar assim, naquela prova, sua mediunidade pode retornar. Um médium que esteja utilizando sua mediunidade de forma equivocada, se passar realmente a estudar e querer aplicá-la da forma adequada, ela também pode retornar. Então percebam que não é algo definitivo. Espiritualidade pode decidir por algo definitivo? Pode. Mas, normalmente, com a mudança da situação que deu causa aquela suspensão, a mediunidade retorna, ok? E é sempre, lembremos, essa suspensão temporária é sempre um período de reflexão para o médium, para que ele possa se avaliar, para que ele possa ver se ele está, como ele está conduzindo a mediunidade dele, quais são os seus propósitos. É uma oportunidade de refletir para verificar se ele está utilizando adequadamente, se ele está num período de enfermidade, se pode ser uma prova, mas é importante que ele avalie aquela situação, que ele reflita, para que, em havendo a necessidade de correção de rumos, ele possa tomá-los. Que mais aqui? Vamos ver, já falei dos médiuns que utilizam irregularmente. Muitos utilizam como profissão ou meio de obter poder e reconhecimento. E claro que nesse caso vai haver o afastamento dos bons espíritos naturalmente. No caso das provações, o médium precisa manter a sua perseverança no bem e seguir trabalhando na seara do Cristo, mesmo sem a mediunidade, sem falseá-la ou usar de má fé, sem mistificação. Acaba sendo, nós colocamos aqui, uma prova de integridade e oportunidade de reflexão. E quanto mais nós compreendemos a correta utilização da faculdade, quando nós compreendemos sobre os compromissos que nós assumimos com Deus, com a espiritualidade superior e conosco mesmo, nós vamos realmente repensar essa vontade de cancelar a mediunidade. As pessoas que desconhecem e pouco estudam sobre a mediunidade é que, na verdade, desejam muitas vezes suspender a sua mediunidade. Mas se nós estudarmos, se entendermos sobre a finalidade útil, maravilhosa que a mediunidade é, no sentido de nos proporcionar a prática do bem, se nós entendermos que através do estudo e da mudança de postura, aquelas sensações, muitas vezes aquelas disposições desagradáveis que possam ser sentidas, elas vão cessar ou diminuir consideravelmente, a pessoa realmente não vai mais querer suspender a sua mediunidade, extinguir a sua mediunidade. Ao contrário, vai querer trabalhar, vai querer estudar, vai querer ser útil e servir cada vez mais na seara de Jesus. Certo, meus amores, meus amigos queridos, e aqui nós vamos finalizando mais uma aula do livro Desmistificando a Mediunidade. Na próxima aula, nós vamos estudar a pergunta 27. A mediunidade é sinal de evolução espiritual? Pergunta 28. O que é mediunidade de incorporação? E pergunta 29. Existe evidência no copo, na vela e na bola de cristal? Então serão esses os assuntos que nós vamos conversar. Meus queridos amigos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se você curtiu, se você gostou, por favor, curta a nossa aula, o nosso vídeo. Nós agradecemos muito. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode colocar a sua dúvida nos comentários do vídeo e nós vamos responder com muito carinho. E se você acha que o conteúdo deste vídeo será útil para alguém, compartilhe o nosso vídeo. Meus amores, meus queridos amigos, eu só tenho então a agradecer pela sua presença. Muito obrigada. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.